Oi, 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 tudo bem? Como vocês estão, minhas queridas e meus queridos? Vamos começar mais uma palestra? Vamos discutir aí o que é mediação escolar e o que é adaptação curricular dentro da perspectiva do autismo. Eu sou a professora Jossandra Barbosa e tenho o enorme prazer de vir aqui conversar com você, bater um papo, né? Vamos aí conversar sobre esse processo de inclusão. É com uma enorme alegria que estamos participando da jornada de autismo do Instituto Sinapses. É uma maratona, né? 5 dias de muito conhecimento. E você que é aluno Sinapses, você que é professor, gestor, coordenador, familiar, psicoterapeuta, eu tenho certeza que esse tema te interessa. Ele te interessa porque ele faz parte do cotidiano de quem trabalha com inclusão, como também interessa ao familiar e à própria pessoa com autismo. Por quê? Porque ele é de extrema importância no sucesso das aprendizagens da pessoa com autismo e de qualquer pessoa com algum tipo de deficiência. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em inclusão, trabalho há muitos anos aí junto às escolas, formando profissionais. Hoje somos professor de nível superior em diversas turmas e contribuímos aí com essa instituição para que ela cresça e para que ela leve informação aí aos 4 cantos do mundo, né? E a gente está aí sempre contribuindo com discussões que tragam temáticas reflexivas sobre o processo de inclusão. É um bate-papo, é uma palestra, então não vamos aqui tratar todos os aspectos da mediação escolar e nem ensinar exatamente como fazer a adaptação curricular, tá? Nosso tempo aqui, nossa discussão aqui neste momento, o que nós vamos fazer agora é uma apresentação. Desta forma, se você não tem muito conhecimento sobre esse assunto, não tem problema, né? Você vai poder acompanhar também a palestra. Se você já é um profissional e tem bastante conhecimento, ótimo, contribui com perguntas, coloca no chat, contribui com tua experiência, né? Porque é assim que a gente constrói conhecimento, né? Levando a novidade para quem ainda não tem esse conhecimento e compartilhando com quem já tem. Aqui a nossa intenção é fazer um bate-papo e mostrar para os profissionais, principalmente repetir, né, a importância da mediação e da adaptação. Como isso repercute, né, e resulta na aprendizagem do aluno, em especial aquele que tem algum tipo de autismo, né, que tem aí, que faz parte do transtorno do espectro do autismo. Bora lá? Convido você aí a pegar o teu caderninho de anotações para que a gente possa estar aí anotando e vendo aí as dicas, anotando as perguntas que você tem, tá legal? Gente, quem é o mediador? Que palavra é essa? Desde quando essa palavra ela começou a ser usada dentro das escolas, né? Não sei qual a tua idade, mas se tu tem aí mais de 20 anos, e principalmente aqueles que têm 30, 40 para frente, né? Essa palavra, sendo utilizada da forma como ela é hoje, ela é novidade, né? Como é que ela está sendo usada hoje, tá? Hoje, o mediador, essa palavra mediador, ela pode mudar de cidade para cidade. Eu já encontrei 4 tipos de sinônimos para essa palavra mediador, tá? Eu encontrei facilitador, por exemplo, na região norte, eles chamam de facilitadores. Mas, por exemplo, aqui na região nordeste, a gente chama muito de auxiliar terapêutico, é o AT, tá?
E a gente tem, mas também a gente acha que em algumas regiões, principalmente o Maranhão, a gente encontra muito a palavra cuidador, né? Então existe concursos para o cuidador e a gente ainda encontra também a sigla PA, que é o professor auxiliar. Nas regiões sudestes, né, região sul e sudeste, é mais trabalhado o termo mediador. Então, estamos falando da mesma coisa. Facilitador, AT, cuidador, PA, mediador, nós estamos falando da novidade que a Lei Berenice Piana trouxe e depois a LBI. Que é a Lei Berenice Piana e o que é a LBI, gente? São legislações que trouxeram parâmetros para a inclusão e até obrigações, né? Deveres e direitos. E aí a gente tem a Lei Berenice Piana é de 2012 e ela é a primeira legislação específica no Brasil sobre o autismo. E nessa legislação ela fala de um acompanhamento, ela fala de uma pessoa que pode acompanhar a esta pessoa, esta criança, né, principalmente as crianças, dentro da sala de aula. E aí, essa pessoa passou a ser obrigatória na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz aí uma obrigatoriedade, nós vamos já ver quando é que isso é obrigatório. É obrigatório para todas as pessoas com autismo, todas as pessoas com deficiência? Não, existem algumas restrições, mas esse mediador que nós estamos falando é esse novo profissional, é uma nova profissão que foi traga e dentro do contexto de inclusão, ele foi trago para ser um auxiliar do professor, para fazer com que o processo de inclusão dessa pessoa dentro da escola, ela ganhe um reforço aí, né? Ela seja mais uma pessoa que vai ser um agente de inclusão. Então, o professor é um agente de inclusão, todos que trabalham na escola devem ser um agente de inclusão e o mediador, ele vai vir, né, como uma ferramenta, um elo entre família, a pessoa com deficiência e a escola, tá? Então, esse momento aqui eu quero deixar bem claro que eu tô falando sobre a mesma pessoa. Eu só vou usar o termo mediador. Mas se tua cidade chama de cuidador, se a tua cidade chama de facilitador, PA ou AT, junta tudo e entende que é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá passar aqui. Qual é a função? Qual é a função deste profissional? Bem, vamos pegar de novo a LBI e a Lei Berenice Piana. Essas legislações, elas não definem exatamente o que essa pessoa vai fazer, qual é exatamente a função, mas ela traz uma orientação, principalmente a LBI. A LBI traz 3 aspectos. Dentro desses 3 aspectos, a pessoa vai se encaixando as suas funções. Ela não discrimina, não elenca o que você vai fazer dentro dessas três coisas. Mas vamos ver quais são elas 3, tá? Primeira, alimentação. A lei, ela não vai dizer se você vai fazer o alimento, se você vai botar na boca, se você vai lavar o prato que a criança comeu, né? Ela não vai definir essa peculiaridade, mas ela fala na alimentação. Essa pessoa vai cuidar da alimentação. Então, o restante que está ao redor é em prol da alimentação. A legislação fala na higiene. Então, se essa pessoa precisa tomar banho, ir ao banheiro, fazer pipi, fazer número 1 ou número 2, né? Essas atividades de higiene exige que a troca de roupa, exige ações de higiene. Então,
tá embutido aí que essa pessoa vai fazer as ações de higiene. E a outra questão, a outra área que envolve é a locomoção. Então essa pessoa, ela vai empurrar uma cadeira de roda, ela vai guiar uma pessoa sem visão, com deficiência, né, visual, ela vai acompanhar essa pessoa com deficiência física, ela vai acompanhar essa pessoa com autismo no sentido de levar ela ao banheiro, de levar ela para a sala de aula, para a sala de informática. Então a função ela vai permear essas 3 áreas. Isso é o que a legislação fala. A legislação fala, né, que a contratação desse mediador, lá ela não chama mediador, lá ela chama pessoa, né, essa pessoa cuidadora, essa pessoa que vai cuidar da pessoa com deficiência ou da pessoa com autismo, ela vai cuidar da alimentação, da higiene e da locomoção. A legislação da Lei Berenice Piana, ela traz um fator que a LBI não traz. A Lei Berenice Piana, ela fala que essa pessoa que vai cuidar da pessoa com autismo, que vai ser o mediador, ela precisa ser uma pessoa com conhecimento específico, tá? Então aí eu trago alguns temas de discussão. Vou aqui trazer para vocês essa discussão. A primeira, a contratação de uma pessoa com conhecimento em autismo. Aqui a gente já tem um tema polêmico. Por exemplo, a gente tem muitas cidades, muitas escolas, tá? O que elas fazem? Elas contratam pessoas para o dia a dia dentro das escolas, para ficar com essas crianças, pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre o autismo, tá? Eu lembro de uma aula que eu dei e eu tive uma aluna que ela deu o depoimento dela, né? Ela falou que ela estava ali no 7º ano de pedagogia. E ela, não acho que mais ou menos 7º, é isso mesmo, 7, eu lembro que faltava poucos períodos para ela terminar. E ela disse que foi levada para surgir uma vaga, ela achou interessante, só era 3 dias na semana, para acompanhar uma criança com autismo. E aí ela foi. Ela disse que ficou mal um mês, aguentou mal um mês e ela pediu lá para sair e foi procurar um curso específico, foi fazer a pós-graduação em autismo, né? Por mais que ela fosse uma estudante de pedagogia, ela ainda não estava preparada, porque o curso de pedagogia não prepara você para esta função. Então é muito importante que as cidades ofereçam cursos de preparação para cuidador. Hoje já existem vários, né? Curso de facilitador, curso de cuidador, curso de mediador, só vai mudando a forma. Por quê? Porque não tem como cuidar de uma pessoa com autismo se ela não tem um curso. Muitos cuidadores, muitos mediadores fazem curso de ABA, fazem curso de PECs. Por quê, gente? Porque essas pessoas precisam estar aí no segundo ponto. Elas precisam estar capacitadas para ter técnica e manuseio. O que é o manuseio? É o dia a dia. Como é que você vai colocar uma pessoa para cuidar do seu filho com autismo? Para ela pegar de qualquer jeito? Para ela puxar de qualquer jeito? Para ela falar de qualquer jeito? Para ela gritar com ela de qualquer jeito? Para ela falar de qualquer altura? Para ela não entender o que aquela criança está passando ou sentindo? Não tem sentido. Se você é mãe, pai, familiar, só vai contratar se aquela pessoa tiver alguma experiência e conhecimento sobre o autismo, né? No concurso público, muitas vezes, né? Eu já vi situações de pessoas como o curso ali não cobra um curso específico, eu acho um erro terrível, né? Não cobrar um conhecimento específico,
várias pessoas de várias áreas, de pessoas com graduação, de outras áreas, terminam indo por causa da questão do emprego público, de ter um dinheiro ali, um salário fixo, vão se tornar cuidadores, mas não tem nenhuma afinidade. Eu já vi discussão, por exemplo, de pessoas que dizem: ah, não vou limpar a bunda de menino não, não vou limpar cocô, não vou estar limpando baba de menino não, que eu não fui contratada não. Eu já fiz, foi presenciar situações dessas. Sim, se você foi contratado para ser um mediador, sim, você foi contratado para limpeza, para locomoção, você pode ter a formação que você tiver, mas se você foi contratado para essa função, é essa função que você vai fazer. É observar a medicação, o horário que a criança vai utilizar a medicação, é observar se ela comeu, se ela não comeu, é estar com ela, é andar com ela, é se locomover com ela, é levar para o banheiro. Quando chega ela no banheiro, tem que descer o calção, se a criança não tem, se ela tem dificuldade de mobilidade, vai ter que ajudar ela a fazer xixi, a fazer cocô, vai ter que limpar. Essa é a função do mediador, tá bom? A convivência com a escola, né, é uma parceria. Então, eu já dei muita aula para salas, né, onde você tem até brigas entre professor e mediadores. Eu lembro de uma aula que eu dei que eu disse: eita, hoje sai tapa aqui, porque as professoras diziam assim: ah, mas esses cuidadores, esses facilitadores, usou o nome que era da cidade, né? Como eu disse, eu vou chamar só de mediador. Ah, porque a mediadora não me ajuda, ela não faz uma tarefa, ela não me ajuda com a criança. Aí as meninas que eram mediadoras diziam: mas a função de fazer tarefa é sua, não é da mediadora. Ela tá lá sim para ficar só sentada olhando mesmo você fazendo a sua tarefa, a sua atividade, né? Então essa convivência com a escola, ela precisa ser uma convivência de harmonia. Eu tenho visto muitas polêmicas, muitas discussões, muitas até brigas mesmo, né, entre essa convivência, porque você tem um professor e você tem 4 pessoas ali com deficiência. Se for uma escola particular, é capaz de você ter 4 cuidadores. Se você for numa escola pública, você tem um cuidador para as 4 crianças, né? Na maioria, não estou generalizando, mas a maioria dos relatos que eu escuto é assim. Então, essa parceria, dessa convivência, né, do professor com o mediador, do mediador com a família, eu até botei aí, do mediador com o terapeuta, ela é imprescindível. O mediador, ele precisa, né, eu acho que eu vou ver bem aqui, não. Eu estava vendo se eu tinha um outro slide para falar disso, mas normalmente, né, mesmo que há muita polêmica se o mediador ele constrói material ou não. Pela legislação, gente, a legislação ela não obriga o mediador a construir material, a adaptar material, não. Mas eu sempre falo que a gente tem que ir também pelo bom senso. Você vai ficar fazendo o quê? Só sentado olhando para a criança? Não, não tem sentido. O mediador, ele faz parte, ele está dentro da sala de aula, ele faz parte daquela construção. E a aprendizagem do aluno, ele precisa mediar, o próprio nome está dizendo, ele vai mediar, né? Se a gente levar só para o lado do cuidador, tô aqui só para cuidar, o menino espirrou, eu limpo, o menino quer fazer xixi, eu vou, não, o resto eu não vou fazer. E eu já vi muitas situações disso, muitos relatos, já tive situações de pessoas que eu acompanhei em algumas escolas, né, e que, não, minha função é só essa.
Então, como não há consenso e como não há até um direcionamento legal mesmo, não há uma legislação que especifique o que é que o mediador faz dentro da sala de aula, e como a legislação só direciona para esses 3 caminhos, termina que fique nesse conflito entre professores e mediadores. No geral, o que a gente informa, indica, é que o mediador veja 3 aspectos. O primeiro, né, que ele tenha cursos de formações para entender, para saber manuseio, para lidar com a pessoa com autismo. O segundo, que os pais procurem profissionais que estejam de alguma forma ligados à área da educação ou da saúde, né? Como você tem aí os enfermeiros e também os auxiliares técnicos, mas que o pai também não se preocupe só com a área do cuidado, que ele, como está dentro da escola, se preocupe também com a área pedagógica. Então, muitos pais que terminam contratando profissionais como da psicopedagogia, por exemplo, né? As escolas, né? Eu não vou entrar nem aqui no detalhe, né? Quem contrata, porque é uma outra polêmica, né? Se o pai contrata, se o pai não contrata, quem paga a conta, né? Não é tema aqui pra gente discutir, mas que eu quero deixar a minha contribuição com a minha opinião. Eu acredito que o bom senso, ele sempre deve prevalecer. A mediação do conhecimento, aí é muito o papel dessa terceira pessoa, né, na vida dessa criança, ela é de extrema importância. Então eu chamo a atenção até para o último quesito que eu coloquei aí, que é a questão da relação de dependência. A gente encontra outro problema nessa questão do mediador, é porque a gente encontra muitas relações de dependência. Já ouvi muitos relatos de que no ano seguinte aquela criança não tem um bom desenvolvimento porque não é o mesmo mediador, de relações de criança que dá febre, que para aquele mediador, se ele não for para aula, a criança não entra na escola. Se não for aquele mediador, a criança não quer mais ir para a escola. Então, é também uma outra preocupação, essa relação de dependência. Mas também já vi o contrário, né? De mediadores que fizeram um bom trabalho de independência e essa criança nem precisou, nem chegou a um ponto que não precisava mais ali do mediador, porque ela já conseguiu ter um bom desenvolvimento na sala de aula. Tá? Esse é o papel do mediador, né? Mediar e trabalhar e fazer com que se aquela criança ela não tem dificuldades no ponto de se locomover, consegue ir no banheiro, né? Ensinar ela aí a fazer sozinha, para que ela tenha autonomia, né? Essa função. Eu vejo que hoje as famílias elas estão terminando nessa dependência. É como se quisesse um cuidador para o resto do ensino. E aí o que acontece? Não ensina dependência para essas crianças e elas vão sofrer muito quando elas chegam em séries como o 7º ano, 8º ano, 9º ano. O que a gente tem muitas vezes é de pessoas que com deficiência que vão ficando reprovadas o máximo de tempo possível que a escola consegue segurar e que elas não vão avançando para o ensino médio. Muitas desistem de estudar, né? Ou não chegam numa universidade. Por quê? Porque o ensino não foi gradativo e não foi ensinado a autonomia. Então, quando a criança é pequena, se preocupa muito naquela dependência do cuidar. Os pais cuidam demais, o cuidador cuida demais, né? Mas tem que lembrar que essa mediação não é fazer tudo pela criança, não é ir lá fazer a tarefinha pela criança, não é ir lá botar água na boca da criança, é ensiná-la a beber, é ensiná-la a pedir a água, né? Então, por isso que é importante que esse profissional ele tenha curso de formações na área do autismo, ele tenha capacitação. Conheço mães que pagaram esses cursos para suas cuidadoras, né?
e essas cuidadoras tiveram aí um melhor rendimento junto com os seus filhos. Eu tenho alunos nos cursos de psico, de autismo, de aba, que são na minha cidade, né, trabalham, né, como mediadoras, cuidadoras, e tem um excelente trabalho. Por quê? Porque elas investiram em suas formações, elas precisaram entender de construir recursos. Já tive também algumas alunas que, assim, trouxeram fotos, né, de materiais que elas constroem, que elas levam. Então, isso, quem ganha é você, mediador, né? Você ganha experiência e, claro, você ganha e resulta na aprendizagem dessa pessoa. Tudo é um conjunto. Você ganha porque você tem um trabalho, você ganha porque você ganha experiência, você ganha porque é aprendizagem nova, o aluno ganha, o professor ganha porque tem alguém ali ajudando ele, a escola ganha, a família ganha, ou seja, todos de certa forma ganham, tá? Como nós também vamos discutir aqui rapidamente o que é adaptação curricular, tá? Depois no final concluo aí juntando a mediação e a adaptação curricular, tá? Bem, a adaptação curricular, gente, assim como o mediador, ele foi trago pelas legislações, a adaptação também. Só que a adaptação é mais antiga do que a mediação. A adaptação curricular já é prevista, em diretrizes antes da LDB. A LDB reforça essa questão da adaptação curricular, quando na época ela chamava de pessoas com necessidades educativas especiais, né? Ela estava se referindo a todas as pessoas com deficiência, mais aquelas que tivessem alguma necessidade educativa ali específica. Essa adaptação curricular, ela quer dizer o quê? Ela é a mudança, deixa eu ver aqui, era esse slide aqui primeiro, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Desculpa, eu botei um slide antes do outro, é esse. A adaptação curricular, elas são mudanças no livro didático, nas atividades de classe, nas atividades de casa e no processo de avaliação. O nome está dizendo, pegar aquilo que já existe e adaptar de forma que aquela pessoa, aquele aluno, ele vá conseguir atingir o resultado. Então, a adaptação é mais uma ferramenta da inclusão e ela é obrigatória. Por quê? Porque ela está baseada na legislação. Ela já estava desde 96, ela veio ser reforçada, né, em 2012 e ela veio ser reforçada eu vou só mudar aqui que aqui ficou errado, tá bom? Aqui é 2012 e a LBI é 2016, não é? Tá? Então, ela está amparada pelas legislações. Sim, os pais, eles podem sim exigir adaptação curricular para os seus filhos. Os professores, sim, eles são obrigados a adaptar. Vem aqui, deixa eu procurar aqui a próxima pergunta, né? Quem faz adaptação curricular, certo? Então, quem é obrigado a fazer essa adaptação, em primeiro lugar, é o professor, porque é o professor que assume a turma. Então, este professor, porque a gente pode ter o professor auxiliar, né? É o professor titular. O professor titular, ele é o responsável pelo planejamento e pela execução, né, da metodologia aplicada na sala de aula. Bem, mas nós também temos outras pessoas na escola que podem ajudar nessa adaptação, como, por exemplo, o professor da sala de recurso, chamado professor de AEE, ou o professor de EE, que é o professor de educação especial. Também o psicopedagogo, ele é um profissional que pode ajudar nessa adaptação curricular. Também pode ajudar a coordenação pedagógica, pode ajudar, ou seja,
esse corpo docente, junto com esse corpo técnico da escola, eles vão fazer essa adaptação. Vou dar um exemplo. Você tem um livro, você tem aí uma pessoa com autismo no primeiro ano. Essa pessoa ainda não sabe ler. Lá quando eu dei uma palestra falando, aqui ainda na jornada, por exemplo, eu fiz uma pergunta, o que acontece quando o pai compra material escolar que não é utilizado pela escola, tá? Isso pode dar até processos, né? Quando o pai ele compra material escolar que a escola não usa, o filho não usa de jeito nenhum. E aí vem aquele argumento, mas ele não usa porque ele não acompanha. Ele não usa, a criança está no terceiro ano, mas ele não sabe ler de jeito nenhum. Ele tem autismo, mas todo dia vem na agenda, página 25, página 26, 25, 26, 27. Vem lá, aí a criança traz, ou a pai olha, a mãe olha, né? Ou lá no reforço, seja lá onde ele faz, aí olha, abre a página e tem lá um texto sobre os seres vivos, onde tem que ler, tem que interpretar, tem que escrever. E aí o pai olha e diz, como é que ele vai fazer essa tarefa aqui? Tem aqui. Como que ele vai escrever sobre esses animais? Como é que ele vai dar opinião aqui sobre esses animais? Tem lá a gramática, e a gramática tem lá para poder acentuar as palavras, construir, dizer ortograficamente, mas aquele menino está no terceiro ano, ele tem autismo, mas ele não tem aquele desenvolvimento. Aí tem o livro de geografia, de história, de inglês, de espanhol, os paradidáticos, o pai compra toda aquela parafernália, aquela lista de material todinha, né? Aquele monte de material, gasta aí um absurdo, né? Eu tô falando de uma escola particular. E aí, né? O que fazer com todo esse material que não é utilizado pelo aluno? Às vezes vem uma folha para ele pintar uma cabeça grande, eu tô usando de forma até irônica, tá? Mas muitas vezes é o que acontece, a escola imprime lá uma imagem, manda para casa para pintar, manda alguma coisinha bem simplesinha para fazer. E aí o livro indo para casa e a agenda acumulando lá as atividades. Muitas vezes os pais fazem pela criança, faz de qualquer jeito. Bem, a adaptação é para mudar essa realidade, tá? Então, o que o professor ele deve fazer? Também aqui, dentro da jornada, eu falei sobre o PDI. O PDI é um documento, né, é o plano individual aí dessa criança de desenvolvimento. Dentro desse plano, você estabelece quais são os objetivos que aquela criança tem que atingir. Por isso que a escola pode dispensar a família de comprar certos materiais, porque pode não entrar no objetivo daquela escola, tá? Ou naquela série, ou para aquela pessoa. Porque aqueles livros, vamos falar aqui do quinto ano, né? Aqueles objetivos podem não ser os objetivos para aquela criança com autismo. Porque como a legislação ela fala de qualidade e ela flexibiliza sobre o PDI, onde você pode pegar os objetivos que é preciso para aquela criança naquele momento, não necessariamente precise ser os mesmos objetivos das outras crianças, não, tá? Isso é adaptação. Se eu tenho 10 objetivos em língua portuguesa para aquele ano, para aquele quinto ano, eu posso pegar só 5 e trabalhar um cada mês. Isso é adaptação. A gente chama isso de flexibilização e adaptação, onde eu vou pegar aquele objetivo e vou criar possibilidades. Como eu vou criar essa possibilidade? Se eu tenho no livro didático, aqui no livro didático, eu vou mandar 5 páginas para casa, para aquela criança com autismo, dependendo do desenvolvimento dela, né? Eu vou trabalhar, eu vou marcar, eu quero só a primeira, eu quero só a terceira.
Na classe, eu já vou preparar uma atividade que vá ser condizente com o desenvolvimento daquele aluno. Da mesma forma, vai ser as provas. Eu preciso adaptar. Se aquela criança não lê, eu posso fazer uma prova visual. Eu posso colocar para me perguntar para ela visualmente, né, qual é aquele elemento, pegar imagens. A adaptação é tornar possível a aula. Ou o professor precisa ser criativo, né? Ele ser criativo, ele pegar, eu tenho uma questão livre, eu posso pegar aquela questão, transcrever ela para o caderno da criança de outra forma. Ou eu posso montar ela no Word de outra forma. Mas eu posso, se eu tenho no livro 10 questões, eu posso transformar aquelas mesmas 10 questões, circulando, marcando, incentivando o reconhecimento visual. Ou eu posso pedir para a criança falar, posso pedir para ela oralmente me dizer o que ela entendeu. Então, a adaptação e a flexibilização, ela vai variar do tipo de deficiência, do grau, né, do autismo que essa pessoa tem. Ela vai variar de série para série, ela vai variar de objetivo do mês para objetivo e ela ainda vai variar de disciplina por disciplina. O correto é ter adaptação e flexibilização do currículo todo, tá? Do currículo todo. Inclusive, a orientação é que se eu tenho uma escola, essa escola precisa ter metodologia para esses professores. Por exemplo, essa escola, ela tem ensino estruturado, ela tem organização das gavetas de forma estruturada, né? Como o Tite mostra, né? Que é uma metodologia da Califórnia, mas é extremamente benéfica às pessoas com autismo. Mas também que esse professor ele saiba como falar, a altura que ele fala, como ele vai conviver com aquele aluno com autismo. Também esse professor precisa saber o tempo que aquela pessoa vai conseguir fazer aquela atividade, a quantidade, né? Você vai trabalhar, você pode substituir em alguns momentos o caderno pelo tablet, pelo computador, pelo smartphone. Tudo isso é adaptação, gente. As formas de adaptar são muitas. Na internet existem cursos, né? Algumas cidades existem cursos. Tem alguns profissionais que fazem disso até uma renda extra, né? Que é aí adaptando materiais. E qual é o benefício, gente, dessa adaptação? Primeiro, ela possibilita o aluno a compreender o assunto acadêmico. Aluno que diz que está matriculado e passa o dia todo rodando dentro da escola, aluno que está ali dentro da sala de aula, mas não está participando das atividades, ele não está incluso. Ele está dentro da escola, mas ele não tem um trabalho de inclusão, tá? O aluno precisa compreender o assunto que está sendo trabalhado pelo professor. Oportunizar a inclusão dentro e fora da sala de aula, porque a tarefa vai para casa, a tarefa vai para o reforço, né? Então é dentro e fora da sala de aula a adaptação. Potencializar o desenvolvimento das habilidades do aluno. Então, essa atividade ela é potencializada. Então, se eu não mandar uma tarefa para casa, ou mandar uma tarefa para casa que aquela criança não vai conseguir, né? E a adaptação a gente não faz só para criança com autismo, a gente faz para criança com dislexia, a gente faz para criança com TDAH, a gente faz para qualquer criança com dificuldade ou com necessidade, gente. Adaptação, a lei permite que a escola faça adaptações, tá? Para o benefício do aluno. Não é para facilitar no sentido de deixar mais fácil, é para possibilitar, trazer possibilidades, né? Criar, construir possibilidades. Gente,
para concluir esse momento de discussão sobre adaptação e flexibilização e o mediador, eu trago aí essa imagem, gente, e vejam que a palavra inclusão, ela tá aí desconstruída, né, de propósito, né? Para quê? Para dizer para vocês que o mediador, a flexibilização, a adaptação, elas são peças que vão se encaixando e juntas elas vão formando inclusão. Inclusão não existe sem respeito, inclusão não existe sem colaboração, inclusão não existe sem união, tá? Até botei união aí 2 vezes, mas eu acho que eu ia escrever outra coisa, tá bom? Então, cada peça deste quebra-cabeça, né, faz parte, estão juntos. Se você tem um mediador que não se une com o professor, se você tem um mediador que não tem uma boa convivência com seu professor, ele pode ser caro o que você estiver pagando, não vai ter resultado. Se você tem um mediador que quer estar à frente do professor, também não vai funcionar, porque isso vai causar desavenças e brigas entre eles, tá? O processo de construção, ele é um quebra-cabeça mesmo. Ele é uma construção. Todos têm a sua parte. Todos têm o seu papel. Dentro desse processo, a escola tem o seu papel, né? Todo mundo tem o seu papel, gente. E é dentro dessa construção, do que é inclusão, todos nós temos que ter consciência que cabe cada um ter respeito à dignidade. O aluno é o mais importante ali. Às vezes a gente vê muitos brigos de ego. Pais que brigam com a escola que brigam com pais, professores que brigam com mediadores, mediadores que brigam com a família. E no meio dessa confusão e dessas desavenças está o aluno. E que muitas vezes ele está passando. E eu digo para vocês, ele não está aprendendo. E a coisa que mais me angustiava como professora de ensino básico, que eu fui durante 20 anos, professora de educação básica, eu estive em salas de educação infantil, eu estive em sala de ensino fundamental público e privado. Então, se tem uma coisa que eu conheço é realidade de sala de aula. E a coisa que mais me angustiava era eu escutar de profissionais da educação e dizer assim, eu não vou ficar doida, eu não vou perder minha cabeça com isso não. Cansei de ouvir de colegas que diziam assim, Jason, tu é muito estressada. Ave Maria, tu estressa a escola, tu estressa a coordenação, porque eu queria ver resultado, porque eu questionava por que os meus alunos não aprendiam. Quantas vezes eu escutei da minha coordenação dizer assim, não se preocupa não, que ele tem deficiência, está passado. E eu questionava, onde é que está essa lei, minha gente, que diz que esse aluno está passado? Essa lei não existe. Inclusive, eu pesquisei se existia a lei, se na lei dizia que a criança com deficiência não podia ser reprovada. Não estou aqui defendendo reprovação, é a segunda vez que eu falo numa palestra na jornada. Eu não defendo reprovação, mas eu também não vou defender que a criança seja passada, empurrada para frente, sem aprendizagem. A função da escola é trabalhar aprendizagens, convivências, socializações. E nós estamos com as escolas lotadas de pessoas e de crianças que não estão vivendo essas aprendizagens. E com escolas a cada dia com mais e mais e mais pessoas com deficiência que não estão aprendendo.
mas elas estão nos números e nas estatísticas. Elas aparecem nas estatísticas e elas são positivas, de avanços na matrícula, de avanços no processo de inclusão, que o processo de inclusão brasileiro está avançando, que o processo de inclusão está sendo um sucesso. Muita ficção, muita maquiagem, porque o dia a dia de quem está lá na base, de quem é professor, sabe disso, sabe que não é fácil. Quem é cuidador, quem é mediador, né, quem é profissional da educação que está ali na sala de aula, é professor de educação infantil. Eu já vi muitas situações. Eu já vi situação de professor furar a cabeça de aluno com apagador, é estresse, é briga. Eu já vi professor se recusar a tirar uma cadeira de roda de um lugar para outro com uma criança. Eu já vi professor brigar porque na sua sala tem quase 40 alunos e desses 40 tem uma grande quantidade de crianças com deficiência. Já vi professores usando medicamento, afastados do trabalho devido à sua saúde mental. Então, existem muita discussão teórica, muitas defesas de quem não conhece, né, ali o dia a dia dos professores, e o dia a dia dos professores não é fácil. Adaptar não é fácil, ter metodologia todo dia não é fácil, porque você é um ser humano, você tem os seus problemas, as suas demandas, e ser professor eu acho que é uma das profissões que exige do ser humano muitas habilidades. A habilidade de ouvir, a habilidade de falar, a habilidade de participar, a habilidade de conviver, a habilidade cognitiva, são muitas habilidades. E o dia a dia de estar dentro da sala de aula, de estar dentro da comunidade escolar, de estar dentro daquele contexto, ele muitas vezes é um contexto estressante. Você tem crianças que não são medicadas, outras que são medicadas demais, famílias que não aceitam que seu filho tenha autismo ou qualquer outro transtorno, pais que são extremamente super protetores, aí já aceitam demais, né? Já é o contrário, né? Já quer um cuidado excessivo. Enfim, o que eu digo para vocês é que temos legislações, nós temos metodologia, temos técnica, temos curso, mas tenhamos bom senso, tenhamos respeito e tenhamos afetividade. Porque se eu não tiver afetividade, se eu não tiver desejo e empatia pela pessoa com autismo, eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, para me ser mediador, eu não preciso só de um emprego e de dinheiro. Eu preciso querer cuidar daquela pessoa. Eu preciso me identificar com aquela pessoa. Para me ser professor, não quero só uma profissão que me dê um dinheiro. Eu preciso, acima de tudo, gostar de gente, de querer me relacionar com as pessoas. Porque a gente também tem muito na educação pessoas que não gostam de pessoas. Aí é difícil, né? Criança se esfrega no professor, né? Que a gente diz aqui no Nordeste. Criança cospe no professor, criança beija, criança passa língua, criança abraça, criança toca. Educação é contato, né? Uma vez ao 6º ano é uma grande lição de vida. Eu digo que é meio que um purgatório. Quem é professor de 6º ano meio que tem um pé no céu, né? E às vezes a primeira coisa do começo do ano era aquele impacto de professores que chegavam nas salas de 6º ano da escola que eu trabalhava e diziam assim, ó, seguinte, eu não sou tio de vocês, não sou parente de vocês. Quando eu chegava na sala, já tinha aluno que perguntava, tia professora, a senhora quer que nós chamamos de tia ou de professor? E eu respondia para eles, o que você quer chamar, né? O que você quer chamar agora, né? Porque eles vêm numa fase, mas que com o tempo chamar de tia
eles mesmos vão deixando de chamar de tia porque eles vão crescendo e vão achando feio, vão se sentindo que professora é mais adulto, né? É mais adolescente. Então eles mesmos vão deixando. Eles começam o 6º ano chamando de tia, mas ali no segundo bimestre já tá todo mundo chamando de professor. E às vezes eu via companheiros, né? E companheiras extremamente estressadas com os alunos que estão chamando de tia, né? Então assim, às vezes são motivos que com o tempo, com a afetividade, com a construção. Então precisa disso, tá? A gente precisa que a convivência, a socialização dos professores, mediadores, coordenação, que tenha essa boa convivência e que tragam as famílias para essa boa convivência, né? Para que juntos possam fazer um trabalho de adaptação, de flexibilização e de construção da aprendizagem. Que o mais importante é isso, é que esses alunos estejam e que eles construam socialmente e que reconstruam, né? Construam e reconstruam as aprendizagens, são assim. Porque é complexo ser professor, estar em sala de aula, mas é muito prazeroso. Eu acho que foram duas coisas na minha vida que se juntaram e que deram muito certo. Eu tive muitos anos de sala de aula, mas também como coordenação, né, com diversos aspectos, e também tive a experiência de ser terapeuta. Então eu peguei todo aquele conhecimento de sala de aula e trouxe para a terapia. Então muitas vezes o meu trabalho como terapeuta era fazer o pai entender a posição dos professores. Muitas vezes a gente vê profissionais ou pessoas com posicionamento, às vezes que é sempre só o contrário, é sempre em cima e batendo nos professores. Só quem está dentro de uma sala de aula é que sabe o peso de ser professor. Somente quem é professor sabe, né, o quão é difícil assumir uma turma. E não importa qual é a tua disciplina, não importa qual é a série. É sim, não tem esse professor que diga assim, não, eu acho facílimo. Não, não é todo dia. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, mas a jornada em si, ela é uma jornada cheia de desafios. E que é um desafio que a gente gosta, essa é a verdade, né? Quem se torna professor aí por paixão, sim, é encantado com a área, né? E aqueles que não têm encantamento terminam ao decorrer aí da sua caminhada, vão deixando o caminho livre aí para que outros que realmente gostam. A gente fica muito feliz. Tenho encontrado, tenho conversado, e ser professor de pós-graduação também é outra dádiva, porque a gente consegue conversar muito com os professores, né? Como o nicho do Sinapse, nossos cursos, eles não são muito na área da saúde, nem em outras áreas como a administração. Nosso nicho, ele está muito próximo aqui dos professores, então a gente consegue, né, conversar com muitos professores e consegue ver nessa conversa que a paixão, né, a sala de aula nos torna muito apaixonados. E eu fico muito feliz de ver que eu tenho visto mais positivamente o interesse dos professores em discutir inclusão, o interesse das escolas. Ainda temos muito que caminhar, ainda tem muito erro, ainda tem muita irresponsabilidade, ainda tem muita coisa ainda para ser melhorada. Mas avançou, vamos ser sinceros, vamos dar os créditos, né? Sim, avançou muito, a educação brasileira caminha, ainda é passos meio curtos, mas ela caminha para um processo de inclusão, não tem nem comparação os avanços dos últimos 20 anos, né? Não se compara, né? A educação sim mudou, cresceu, evoluiu, e tenho certeza que oportunidades como uma jornada dessa, né? A minha voz vai ficar aí dentro da sua cabeça
falando sobre inclusão, falando sobre o seu poder, tá? Você, professor, você tem um enorme poder de inclusão. Basta você saber usar, são seus poderes. Então, use esse poder. Você tem o seu aluno com deficiência. Você tem o poder de fazê-lo aprender, né? Use esse poder, né? Seja o Homem-Aranha da vida dele. Você tem essa capacidade de adaptar, de construir uma atividade, de levar esse conhecimento, de ter um bom relacionamento com a família, com o mediador dele, né? Sim, os conflitos vão existir, mas é como lidamos com os conflitos. O professor tem enormes responsabilidades, né? Porque poderes, nem diz o filme, traz responsabilidades, né? Então, meu grande desejo, como uma das idealizadoras de um evento como este, e até mesmo como fundadora do Sinapses, né? Porque o Sinapse, para mim, ele não é só um negócio, né? Não é só uma empresa, ele é um sonho. É o sonho de discutir inclusão, de levar inclusão ao máximo dos máximos de pessoa. E quem estuda conosco, quem está com a gente, os gestores, os coordenadores, os funcionários, sabem desse nosso compromisso. A gente está sempre discutindo o máximo que a gente pode, né? Levando esse conhecimento, discutindo com a sociedade. Então, fico muito feliz de chegar dentro da sua casa hoje e falar sobre isso. E talvez daqui a um ano esse vídeo ainda possa estar contribuindo com você ou com outro professor ou com uma mãe. Ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, né? Que sim, né, a internet e a tecnologia vai poder preservar essa minha fala junto à sociedade. E vamos sonhar e torcer para que neste futuro social a dignidade humana seja preservada cada vez mais, cada dia mais, e que possamos, né, usar aí do bom senso sempre, que a inclusão ela possa crescer em todos os sentidos, para as pessoas com autismo, como para todas as pessoas que necessitam serem incluídas. Gente, agradeço a todos vocês de coração. É muito gostoso sempre trazer esse bate-papo, discutir com vocês sobre essas questões. Obrigada por você participar. Olha, use sem moderação. Veja, reveja. Veja de novo, veja mais uma vez, repita, né? E veja esses vídeos, anote. Se você não discorda, desculpa, eu quis dizer o contrário, se você discorda de algum ponto de vista, não tem problema. É assim que se forma conhecimento. É através da dialética, né? Você não precisa concordar com todos os meus pontos de vista. Mas se você concorda com alguns, se você não concorda, argumenta, né? Reconstrói. É assim que a gente forma conhecimento. Isso que é bom, né? A gente traz os nossos argumentos, você coloca os seus argumentos e juntos formamos novo conhecimento, tá? Espero muito ver você que está assistindo essa palestra em outra palestra. Espero muito poder conversar com você sobre outros temas. E espero mais ainda que as discussões possam ser sementes que vão brotar no seu jardim do conhecimento e possam florescer e possamos juntos, né, colher bons resultados, né, frutos aí do seu conhecimento. Hoje eu estou aqui na modalidade de ensinante, mas em outro momento posso ser aí o seu aprendente e aprender também com você. Gente, obrigada, até mais, até breve!